Segundo de Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 9. Amém? Vamos ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Amém? Amados irmãos, ontem Deus colocou essa palavra no meu coração, logo pela manhã, quando eu estava meditando na palavra, e quando eu cheguei à noite, nós chegamos à noite no culto, na direção das irmãs, que a irmã ministrou a palavra, Deus usou ela muito, e uma das mensagens ou dos recados de Deus para a igreja ontem foi acerca dos dons espirituais. Então, foi uma confirmação de Deus para a palavra de hoje, e eu louvo a Deus porque eu creio na inspiração do Espírito para o pregador. Nós precisamos buscar direção espiritual para ter uma palavra para trazer para a igreja. Nós não podemos ministrar para as pessoas aquilo que nós sentimos no nosso coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então não é o que nós sentimos ou o que nós pensamos, mas é aquilo que Deus revela, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus traz ao nosso coração para trazer para a vida da igreja. Amém? Então, fundamentado nessa verdade, eu quero, junto com os irmãos, estudar um pouquinho esse texto hoje, para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar conosco. A segunda carta de Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, que ele estava já preso, ela foi escrita em prisões, e ele envia a carta para o seu servo Timóteo, que ele, nesse texto, ele chega a chamar de meu amado filho, filho na fé. Amém? Era alguém que o apóstolo Paulo estava investindo no ministério dele, treinando ele, para que, quando Paulo encerrasse a carreira, Timóteo pudesse substituí-lo. E agora Paulo, preso, já sentindo que o seu tempo, o tempo da sua partida estava chegando, ele envia
a segunda carta para Timóteo. Ele já havia enviado uma e agora ele envia a segunda carta para Timóteo. E algo nos chama a atenção nesse texto. Primeiro ele começa dizendo assim, olha, a primeira palavra dele na carta: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, ele estava aqui declarando, dizendo: se eu estou onde estou, se eu faço o que faço, não foi porque o homem me elegeu, mas foi Deus que me escolheu. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Amém? E muitas vezes nós encontramos muitas dificuldades em compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Sempre nós encontramos pessoas indecisas acerca da vontade de Deus. Será que é isso que Deus quer para mim? Será que o que eu estou fazendo é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu estou alinhado ao coração de Deus, alinhado às vontades do Senhor? Porque muitas vezes passa desejos e vontades pelo nosso coração, e nós não realizamos os desejos do coração por impossibilidades, e nós ficamos frustrados, decepcionados, porque nós entendemos que é Deus que quer tal coisa para mim e eu não consigo fazer. Deixa eu dizer algo para a sua vida nessa noite. Se Deus tem um propósito na sua vida, se é a vontade de Deus que algo aconteça na sua vida, e você se entrega completamente ao Senhor, não tem ninguém, não tem inferno, não tem nada que impede o agir de Deus na sua vida. Se é a vontade de Deus, e você aceita a vontade de Deus, pode ter certeza que algo extraordinário vai acontecer. Mas nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ou seja, os teólogos, que não é o meu caso, diz que existem duas vontades de Deus que nós precisamos compreender, que é a vontade revelada, que é toda a palavra de Deus que está diante de nós. Tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus revelada para a nossa vida. E alguém diz assim: pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Alguém já me disse assim: pastor, eu vejo o senhor citar versículos da Bíblia, por que eu não consigo guardar versículos bíblicos? Deixa eu dizer para você o porquê. Não, pode ser um dos motivos. Porque até eu aceitar Jesus, eu também não conhecia nada da Bíblia. Nunca tinha pegado em uma Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Não conhecia nenhum versículo. Eu conhecia sobre futebol, sobre filmes, sobre política, que eu sempre gostei de acompanhar, e sobre algumas coisas. Eu me aprofundava e eu conhecia, mas de Bíblia eu não conhecia. E aí eu entendi que para conhecer a Bíblia, só tem uma forma de conhecer a Bíblia, de memorizar versículos, de entender a vontade de Deus revelada para a minha vida, só tem um jeito. Qual? Lendo a Bíblia. Não tem outro jeito. Alguém já me disse: pastor, como é que o senhor memoriza versículo da Bíblia? É porque eu leio a Bíblia. Não é? Se você ler a Bíblia todo dia, todos os dias você ler a Bíblia, você pode ter certeza que no final do ano você terá lido toda a Bíblia e vários versículos bíblicos estarão gravados na sua memória. Mas não tem outro jeito. Não é buscar revelação. Senhor, é claro que precisa orar antes de ler, né? Mas só oração você não vai memorizar a Bíblia. É ler a palavra. Você vai entender a vontade de Deus revelada para a sua vida. Existe a vontade oculta, que não foi revelada, mas está no coração de Deus para nós.
Ele disse: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que desejas. Então existe uma vontade de Deus que não está revelada na Bíblia. Pastor, e como é que eu me apoio sobre essa verdade? Pela fé, confiando que Ele é Senhor das nossas vidas e que Ele tem o melhor para nós, aleluia. O que está revelado eu preciso entender lendo e buscando direção do Espírito, porque o Senhor diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então eu pego a Bíblia, eu vou ler em espírito de oração, eu oro, eu consagro a minha vida e vou ler a palavra do Senhor, vou estudar a palavra de Deus. Amém? Nós que somos pregadores do Evangelho, nós não podemos estudar a Bíblia só para preparar uma mensagem. Não, a Bíblia é alimento para a nossa alma. A Bíblia é alimento para a nossa alma. Nós precisamos ler a Bíblia além da motivação para preparar um sermão, uma pregação, uma mensagem para a igreja. Nós precisamos ter todos os dias o hábito de alimentar-se da palavra de Deus. Aí nós entenderemos qual é a vontade de Deus revelada, aquela que não está revelada, mas eu creio em Deus, eu creio pela fé, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Amém? E ele diz no versículo 2: a Timóteo, meu amado filho. Então, ele tem Timóteo como um filho na fé. E esse sentimento, irmão, nós sempre tratamos a igreja aqui como uma família. Até nós temos o slogan, a família Nova Aliança, não é? Porque nós temos a igreja como uma família. Então, nós, por vezes, eu como pastor de vocês, trato vocês como filhos. Às vezes eu falo com vocês como falo com meus filhos em casa. Às vezes eu falo de forma até dura, com amor, para promover o crescimento espiritual. E como às vezes a gente fala com um filho em casa e ele passa o dia sem falar com a gente, não manda nenhuma mensagem, ou passa até uma semana sem dar uma ligação: pai, tudo bem? E a gente sente aquele aperto no peito, porque o pai ama incondicionalmente um filho, assim como o pastor ama a igreja, ama os membros da igreja, as ovelhas do rebanho do Senhor. E por muitas vezes, quando eu até falava com alguém hoje, às vezes você termina uma pregação, Deus te manda entregar uma palavra para a igreja, você sabe que é de Deus, que você está na direção de Deus, você consagrou, você buscou direção do Espírito e você ministra a palavra, e quando você chega em casa, você passa a noite sem dormir, preocupado se aquela palavra feriu alguém. Esse é o coração do pastor. Quantas vezes eu já cheguei em casa, passei a noite sem conseguir dormir, porque eu senti que eu falei algo para a igreja que eu não deveria ter falado. Mas eu dobro o meu joelho e vou interceder pela sua vida. Eu dobro o meu joelho e vou clamar ao Senhor pela sua vida, para que nenhuma raiz de amargura possa entrar no seu coração, aleluia, porque todos aqui para mim são filhos espirituais, louvado seja o nome do Senhor. Dá um glória a isso, senão eu perco o sono essa noite outra vez. Amém? Então Paulo tinha esse sentimento para com Timóteo. Ele disse: meu amado filho, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. O verso 3 ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está dizendo para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu tenho a consciência pura diante de Deus. Irmãos,
não tem coisa mais excelente para um servo de Deus do que ter a consciência pura diante do Senhor, do que saber o que você está fazendo, aleluia, ainda que entristeça o homem, mas agrada o coração de Deus. É claro que nós queremos agradar as pessoas também, mas a Bíblia diz mais, não quer dizer que não deve agradar os homens, mais importa agradar a Deus do que aos homens, mais, Deus em primeiro lugar, não é? Mas uma consciência pura diante de Deus por aquilo que você faz, como você serve a Deus, é algo extraordinário. Você poder chegar em casa e dizer: hoje eu servi a Deus com consciência pura, as coisas não vão bem comigo, as portas estão fechadas, tem enfermidade na minha casa, mas eu sei que a minha consciência está pura diante de Deus, aleluia. Como é triste quando algo acontece com a gente e vem aquele sentimento de falha. Meu Deus, eu pequei, eu errei, e agora a minha consciência não está pura diante de Deus, e aí você vai dobrar o joelho, você não sente liberdade de buscar a Deus, você não sente comunhão com Deus. Agora, quando você está de consciência pura, quando você cumpre a palavra, quando você é obediente ao Senhor, aleluia, ainda que esteja difícil, mas a sua alma se regozija no Senhor, aleluia. É isso que importa para nós. E ele diz: eu tenho a consciência pura de que eu não canso de cessar, eu não cesso de orar por você. É Paulo dizendo para Timóteo. E ele diz no verso de número 5, eu vou saltar o 4 para adiantar, trazendo à memória a fé não fingida. Paulo diz: olha, nós temos que trazer à memória uma fé não fingida. E ele diz: eu vejo, Timóteo, que em você há essa fé. Você carrega com você uma fé não fingida. É uma fé verdadeira, a fé que leva à salvação, à vida eterna. A fé que você professa não é uma fé mentirosa, ela é verdadeira. Irmãos, é na hora da adversidade, na hora da provação, é que os fiéis se manifestam. É que aquele que tem uma fé verdadeira em Jesus se manifesta. Porque aquele que tem uma fé fingida, quando, como diz lá por aí, a correia aperta, ele troca de lado, né? Quando favorece, alguém o favorece, ele passa para aquele lado. Aí a coisa não está boa, ele procura outro lugar. Por quê? Porque ele não tem uma fé verdadeira. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo: eu vejo que em você há uma fé não fingida. E ele diz: e essa fé que você carrega, ela habitou primeiro na sua avó Loide. Então diz: Timóteo, você é uma pessoa, e eu quero aqui agora que os filhos de pais crentes, servos de Deus, netos de crentes, que deve ter alguns, valorize a fé dos seus pais, valorize a fé daqueles que cuidam de você, siga o exemplo de homens e mulheres de Deus, observe os homens e mulheres de Deus, para você espelhar-se neles, porque muitas vezes, muitos se espelham nos ídolos lá do mundo. O seu espelho, o seu ídolo está lá no mundo. E a Bíblia diz aqui,
Paulo dizendo para Timóteo: a fé que habita em você, essa fé não fingida, primeiro ela habitou na sua avó Loide. Você é herdeiro de uma fé verdadeira. Você aprendeu a ter fé com a sua avó. E agora, para os pais, avós, pratique uma fé verdadeira dentro da sua casa, junto da sua família, porque todos os seus filhos e netos, eu hoje posso me colocar na condição de avô, eles estão observando o nosso procedimento, como é que nós servimos a Deus. Pastor, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar em nada. Se o seu coração é perfeito, se você busca sempre o melhor de Deus, pode ter certeza que nas suas falhas o Senhor vai entrar e vai interceder por você e vai resolver o problema. Mas o desejo do nosso coração tem que ser sincero e verdadeiro. Pastor, só o desejo do coração? Não. As nossas ações também. As nossas atitudes também. Lógico que não dá para acertar 100%, às vezes erramos. Mas sempre procurando fazer o que a palavra de Deus nos ensina. E ele diz: primeiro essa fé habitou em sua avó Loide e também na sua mãe Eunice. Então, Timóteo, você não pode negligenciar essa fé. Ao mesmo tempo que ele está exaltando a Timóteo pelo seu zelo, pela fé, mas também ele chama Timóteo à responsabilidade. Você tem o dever de guardar essa fé, de preservar essa fé. Você não pode deixar essa herança tão valorosa se perder. E ele diz no verso 6, por esse motivo, por causa de tudo isso, por esse motivo, eu te lembro. Então aqui nós já começamos a entender que Timóteo, apesar de ser um servo de Deus, neto de uma avó crente, filho de uma mãe crente, um moço crente, mas agora nós encontramos Timóteo dizendo: por causa disso, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Quer dizer que Timóteo, nós não sabemos o porquê, Paulo não fala, a Bíblia não diz o porquê, Timóteo se esqueceu do dom que recebeu de Deus. E esse é um grande perigo para a igreja, esquecer-se do dom que recebeu de Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite: o que é que você tem feito com os dons que Deus te deu? O que nós temos feito com os dons que recebemos do Senhor? Pastor, eu não tenho dom. Toda pessoa tem dom. Romanos 12 diz: se o seu dom é exortar, exorte. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é louvar, louve. Se o seu dom é animar alguém, anime. Mas todos têm um dom. Todos têm. A irmã falou isso aqui ontem. Todos têm algo para fazer diante do Senhor. Por mais que você nunca teve uma oportunidade na igreja de dar uma palavra, de cantar um louvor, mas existe um dom que Deus confiou a você. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, e era o caso de Timóteo. Porque Paulo vem e diz: eu quero lembrar você que você precisa despertar o dom de Deus que existe em ti, que foi dado a você pela imposição das minhas mãos. O dom que você recebeu com a imposição das minhas mãos. Entenda isso, irmãos. Não tem ninguém aqui, exceto os irmãos que estão nos visitando. O Marcelo, eu acho que eu posso dizer também que ele está nesse grupo maior, que nunca recebeu uma imposição das minhas mãos como pastor. Acho que todos aqui que estão aqui hoje. Eu já impus as mãos, orei, ministrei bênção. Os obreiros, os líderes, todos foram ungidos pelas minhas mãos na direção do Senhor.
Então, todos aqui têm um dom que recebeu de Deus. Mas a Bíblia está dizendo, você não pode se esquecer. Você precisa despertar esse dom. Muitas vezes nós ficamos adormecidos, indolentes, e Deus nos capacitou, Deus nos chamou, nos revestiu do Espírito, nos comissionou, nos deu dons, e nós, pelas adversidades da vida, pelos problemas que surgem, nós ou estacionamos, recuamos, e muitas vezes alguns até desistem da salvação. E Paulo vem dizer o seguinte: desperta o dom que há em ti. Deixa eu contar algo que eu lembrei aqui agora. Uma senhora já fez aniversário de 80 anos de idade, e no aniversário de 80 anos, muito rica, os filhos muito ricos, morando na Europa. E eles então pensaram, nós precisamos fazer uma festa de aniversário para nossa mãe. Então, um dos filhos disse: eu vou preparar um presente. Eram 3 filhos. Eu vou preparar um belo presente para ela. Então, um dos filhos comprou uma mansão, e mobiliou, mas uma mansão extraordinária, e deu de presente para a mãe. Disse: mãe, esse é o presente de aniversário de 80 anos, para a senhora passar os anos de vida que resta para a senhora nessa mansão. Tá bom. O outro filho disse: não, você já deu a mansão, eu vou dar uma Mercedes, com motorista, toda equipada, com telefone, com TV dentro do carro, toda equipada. Mãe, eu estou dando esse presente para a senhora poder se divertir, ir nos cultos. Eu sei que a senhora é crente, para a senhora ir nos cultos, o motorista leva. Tá bom, meu filho, muito obrigado. O terceiro filho disse o seguinte, você já deu a mansão, você deu uma Mercedes com motorista, eu não sei o que dar. Aí ele pensou, ele se lembrou de um mosteiro, onde os monges criavam e treinavam papagaios, que recitavam a Bíblia. Eles treinavam os papagaios para conhecer a Bíblia, mas não era um papagaio comum, não era um papagaio verde, era um papagaio marrom, uma espécie de papagaio marrom. E ele então foi lá nesse mosteiro, comprou esse papagaio, colocou numa gaiola chique e enviou para a mãe como presente de aniversário. E disse: mãe, eu sei que as vistas da senhora já estão cansadas, a senhora já não consegue mais ler a Bíblia, então eu estou dando esse presente para a senhora, e quando a senhora quiser ler a Bíblia, é só a senhora citar o texto, que o papagaio vai dizer para a senhora qual é o versículo que está lá. Mas primeiro ele treinou, ele testou o papagaio. Ele chegava lá e dizia: vamos ver se nós estamos afiados como os papagaios marrons, amém? Ele dizia para o papagaio: João 3:16. Por favor, a cadeira do irmão está quebrando lá, ajuda, pega um aqui para ele aqui. Tem aí? Então, veja aqui, fica fácil, o papagaio era só citar o versículo. Por exemplo, João 1:12. Tem nenhum papagaio marrom aí? Hã? O que fala?
1 e 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele então enviou esse papagaio. Está treinado, quando a minha mãe perguntar, o papagaio vai responder. E aí depois de 1 ano, fizeram a festa, a imprensa foi e mostrou os presentes. Depois de 1 ano, a mãe escreve uma carta para os filhos e diz: vocês reúnam-se numa casa só para ler a carta. É uma carta só para os 3 filhos. E lá na Europa, reuniram-se, abriram a carta, e ela dizia assim: meu filho Maurício, vou dar um nome para ele aqui, meu filho Maurício, muito obrigado pela mansão que você me deu, mas é muito grande, meu filho, eu não consigo cuidar de uma casa dessa, para mim não dá, eu te agradeço, mas não dá. A pergunta é: o que é que você está fazendo com o dom que você recebeu de Deus? Não esqueça dessa pergunta. Meu filho Rubens, obrigado pela Mercedes, mas o motorista é muito mal educado. Quando ele está dirigindo, ele só olha para frente, nem olha para mim para falar comigo. Ele é muito mal educado. E por último, meu filho Robson, obrigado por aquele franguinho que você me mandou, mas ele estava tão delicioso. Eu fiz na panela de ferro o ensopado daquele franguinho, mas nunca vi uma carne tão gostosa. Sabe o que isso quer dizer? O que ela recebeu para ajudá-la a ler a palavra, a estudar a Bíblia, ela comeu ensopado. O que é que nós temos feito com os dons que recebemos de Deus? O que é que você fez com o dom que Deus te deu? A provação anulou o dom? A adversidade anulou o dom? Paulo está dizendo: desperta o dom que há em ti. Você que adorava a Deus no altar, não adora mais. Você que falava em mistério durante o louvor, não fala mais. Você que chegava no culto meia hora antes, agora você fica olhando o relógio para faltar 10 minutos para depois sair de casa, para chegar na igreja o culto já haver começado. Você que todos os dias levantava, consagrava a vida, louvava o Senhor, fazia oração, você não passava um dia sem falar de Jesus para alguém. Mas a dificuldade, os labores da vida, a fadiga do trabalho, o cansaço, ou algo que você queria receber de Deus e não alcançou, isso apagou o dom. O dom do Espírito é um depósito que Deus fez em nós, um depósito. Nós somos depositários do Espírito Santo, nós somos um depósito dos dons espirituais. Ele diz isso aqui no versículo 14, ó: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós, aleluia. Esse depósito não pode esgotar, igual nós estamos passando aqui, sem água esses dias todos aqui, na igreja está difícil, acaba a água, esse tempo quente, usa muita água, mas logo está resolvido, né? Em nome de Jesus. Nós deixamos esse depósito esgotar, esvaziar, e aí vem o desânimo, o cansaço, a fadiga, a falta de apetite para as coisas de Deus, a falta de desejo de adorar a Deus, a falta de vontade de ir na casa do Senhor, a pandemia, o coronavírus, e o trabalho. É verdade, não é fácil, mas tem uma força sobrenatural que habita em nós, é o poder do Espírito Santo, que na hora da adversidade, ele vem nos
nos coloca de pé. Na hora da prova você faz uma oração. A Bíblia diz que Ele intercede por nós junto a Deus, aleluia, e nos dá força para continuar. O relógio é só aqui, estou terminando. Por que é que Timóteo havia se esquecido e o depósito espiritual dele havia esvaziado? Ele comeu o papagaio marrom. Verso 7, ele diz: olha, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu, Timóteo. É Paulo dizendo para o seu filho amado, o filho na fé: nós não recebemos o espírito de covardia. A minha tradução diz temor, de medo. O espírito de medo, de covardia, onde vem uma luta, irmãos, uma enfermidade, uma provação, um obstáculo, a gente desiste, desanima, estaciona. Não foi esse espírito que Deus nos deu. Mas ele diz assim: sabe qual foi o espírito que nós recebemos? De fortaleza, de poder, de autoridade, aleluia. O vento assopra, leva algumas folhas, mas o tronco continua firme na presença de Deus, continua de pé. Porque o espírito que Deus nos deu não foi de covardia, mas de temor, de fortaleza. Irmão, o crente que conserva o bom depósito do Espírito, ele enfrenta um gigante, irmão, mas ele fala como Davi, aleluia: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho forças, mas o Deus que eu sirvo tem, aleluia. Às vezes a gente dá de frente com alguma coisa que você diz: Deus tem misericórdia de mim, eu não consigo. Mas aí o Senhor vem e diz: eu estou contigo, não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Oh, aleluia! Desperta o dom que há em ti. Deus te chamou, irmão. Deus te chamou como pregador, como adorador. Deus te chamou para cuidar do rebanho de Deus. Deus te chamou, irmão, para encorajar alguém, para visitar alguém, para orar por alguém, para ligar para alguém, dar uma palavra, aleluia. Deus te chamou para isso. A nossa irmã Cirlei, a missionária Cirlei, daqui a pouco ela vai falar aqui para os irmãos um propósito que Deus colocou no coração dela. Amém? Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor. O espírito que Deus nos deu foi um espírito de amor. Aleluia. Nós não podemos carregar em nós nenhuma raiz de amargura. Por mais que alguém tenha feito algo para você que te deixou despedaçado, mas habita em você o amor de Deus. O amor de Deus. É chuva? Não? Acho que eu estou sonhando com chuva. Amém? Você deve amar as pessoas, irmãos. Segunda coisa, ou terceira coisa, espírito de moderação. Ele está dizendo para Timóteo, espírito de moderação. Irmão, o crente tem que ser uma pessoa equilibrada, sabe? Veio a prova, veio a adversidade, ele está firme na fé. Veio a bonança, a porta se abriu, escancarou, ele está na bênção, ele tem que continuar firme na fé. Tanto na luta, como na bênção. Ele tem que ser um crente com a fé fundamentada na palavra de Deus. Moderado. Amém? Verso 8. Portanto, agora aqui tem algo, já terminando, ele diz assim: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Aqui indica que Timóteo estava orando por algo, pedindo algo, e Deus não tinha feito, realizado.
E Paulo chama a atenção dele, desperta o dom que há em você, não deixa de fazer, de cumprir o papel que Deus te chamou, e não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Continua falando para as pessoas que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus leva para o céu. Continua falando, continua. Não tenha vergonha de falar que você é de Jesus, que você é cidadão do céu, que você é crente em Jesus Cristo. Não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Nós sabemos que Timóteo tinha uma enfermidade no estômago, que Paulo chegou a dizer para ele: não tome água pura. Eu não posso nem falar isso aqui, é perigoso. Mas diz: misture um pouco de vinho. Não é isso que a Bíblia diz? Timóteo falando para... Aí lá em Araraquara tem um pastor que todo sábado fica bebendo vinho, porque diz que a Bíblia fala aqui. Né? Então, mas parece que Timóteo estava orando. Alguns teólogos dizem que Timóteo estava orando para ser curado dessa enfermidade, e não foi curado. E ele diz: não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus. Continue buscando a Deus, continue servindo a Deus, continue adorando a Deus, continue sendo fiel a Deus, não tendo uma fé fingida, mas uma fé viva e verdadeira no Senhor. Não deixe nenhum problema fazer você parar na sua fé e na sua caminhada. E ele diz mais: mas também não se envergonhe de mim. Irmãos, existe um espírito maligno que a gente começa a caminhar com alguém que nós consideramos, que nós amamos, que nós respeitamos, mas o tempo vai passando, a gente vai se acostumando tanto com aquela pessoa. Eu estou falando na relação de ovelha para pastor, o tempo vai passando, parece que, não é o caso aqui, mas nós corremos esse risco, parece que a gente vai perdendo o respeito, o amor, a reverência pelo nosso pastor, pelo nosso líder espiritual. Nós vamos deixando de considerar ele como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que Deus elegeu e escolheu para cuidar da sua vida espiritual. Porque Paulo estava preso. Paulo estava preso no fim da vida. Paulo fez tanto para Deus e agora ele termina a sua vida preso. E parece que Timóteo estava decepcionado com isso. E ele diz: Timóteo, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, e nem se envergonhe de mim. Não tenha vergonha de mim, porque eu estou preso, e você é o meu discípulo, você vai me substituir. Eu tenho certeza que tem pessoas dizendo para você: ah, o seu pastor está preso, olha lá, não é crente, não é de Deus. O inferno se levanta para apontar o dedo para o crente e dizer: ó, se visse a Deus de verdade, se fosse crente de verdade, se Deus fosse tão bom assim, não estava passando por isso. Mas ele vem nesta noite dizer: não tenha vergonha disso, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: eu sou prisioneiro do Senhor, eu sei que eu sou prisioneiro do Senhor, aleluia, mas tem uma coisa, foi Ele que me salvou, foi Ele que me chamou, é Ele que vai me levar para o céu, aleluia. Eu não me envergonho de sofrer por Ele. E ele diz mais: antes de ter vergonha de mim, Timóteo, participa comigo das aflições do Evangelho, participa comigo. Nessa noite eu estou convocando a igreja, chamando a igreja, participa comigo nessa peleja. Um pastor me chamou sexta-feira para dar uma palavra na igreja dele, e eu fui. Ele disse: pastor, vem aqui, dá uma palavra. Eu fui. Cheguei lá e ele disse: pastor, me ajuda em oração, porque nós ficamos aí 5, 6 meses com a igreja fechada, agora os crentes não querem vir para a igreja. Não querem vir para a igreja. Eu abro a igreja durante a semana, ninguém vem. Eu oro todos os dias aqui nesse altar, pastor, as pessoas não vêm. As pessoas só querem vir no domingo. Ele disse: agora eu estou colocando umas campanhas aí, trazendo pessoas para pregar, para ver se as pessoas vêm para a igreja. E ele disse: pastor, o mesmo que eu disse aqui um dia, ele disse lá:
Parece que nós estamos começando a igreja de novo. Muitos já não querem mais a igreja. Uns por medo, outros por frieza, por desânimo, porque o depósito espiritual se esvaziou, aleluia. Mas estando aqui, ou na sua casa com um problema ou enfermidade, lembre-se de uma coisa: breve Jesus vem buscar a igreja para ir morar no céu. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, irmãos, nós precisamos dela. E eu estou te chamando para sofrer comigo as aflições do Evangelho. Eu estou te convidando, sofre comigo as aflições do Evangelho. Porque nós recebemos um dom. Eu recebi de Deus essa missão de anunciar a palavra, de levar pessoas para o céu através da pregação do Evangelho. E a minha alegria, o maior prazer de um pastor é ver a igreja reunida adorando. O maior prazer de um pastor é ver um servo da igreja, olha, trabalhando, lutando, junto, orando, zelando da igreja e do reino de Deus. Ele disse: não tenha vergonha de mim não. Timóteo, nós andamos juntos tanto tempo e agora você me abandonou. Não tenha vergonha de mim não. Sofre comigo as aflições do Evangelho. O Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com a santa vocação. Aí tem algo aqui para me terminar, ele diz assim: não segundo as nossas obras, não segundo as nossas... O chamado de Deus para a nossa vida, esse dom que Deus deu para todos nós, esse depósito que está em nós, Deus nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras. O que é que ele está dizendo? O chamado de Deus para nós não podemos deixar ele de lado e começar a realizar só aquilo que é bom para nós, aquilo que nos agrada, aquilo que traz conforto. Não. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, fazer a vontade de Deus, a gente passa por muitas aflições, mas nunca abandonaremos o Senhor. Todas as suas lutas, o Senhor vai cuidar de você. Mas não tem vergonha de Jesus, não se envergonhe de Jesus, e muito menos da sua igreja, do seu pastor, do seu irmão, do seu líder. Não se envergonhe. Sofre as aflições do Evangelho. A igreja precisa de pessoas, precisa de você, dando tudo de você para Jesus. Tudo de você. Tudo. Tudo. Porque breve a trombeta soará. O céu se abrirá. E o Senhor virá nos buscar. Mas Eclesiastes diz assim: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem ciência, nem conhecimento. Então é aqui agora, é hoje, que a igreja precisa de você. Amém? Não se envergonhe. Desperta o dom que há em ti. Desperta. Ore a Deus e procure: Senhor, qual é o dom? Aonde o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar na sua obra? Eu quero servir ao Senhor com tudo de mim. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?